Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso espírito nessa manhã. Quem crê, diga amém. Quero falar com você a respeito de engano. Então o título da mensagem é Deixando o Engano. Algumas coisas, elas assim são muito subjetivas, e algumas coisas elas são, às vezes, para nós, vai se tornando comum a caminhada com Cristo, e algumas coisas vão se tornando relativas. E todo relativismo na vida cristã pode ser um engano de caminhada com Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, porque eu acredito que nós precisamos deixar o engano. Às vezes nós estamos caminhando com Deus, estamos caminhando com o povo de Deus, estamos na casa de Deus, mas estamos nos permitindo ser enganados. Enganados por quem, pastor? Por si mesmo. Às vezes não tem a ver com quem está fora, sabia? Mas a maneira como nós vamos atribuindo a Deus aquilo que lhe é devido, e a maneira como nós vamos atribuindo a palavra, a verdade que lhe cabe, nós podemos aumentar ou diminuir, tanto Deus quanto a palavra. Às vezes nós diminuímos a palavra de Deus, limitamos a palavra de Deus por conta dos nossos conceitos, das nossas convicções, e aquilo que era para ser uma realidade na vida de muitos se torna relativo. E as pessoas começam a perceber a Deus de maneira que Deus opera na vida de uns e não opera na vida de outros. Deus opera na vida de todos. Quantos creem nisso? Basta nós entendermos a Jesus como Ele é. Jesus é uma pessoa, Ele não é simplesmente um personagem. Amém? Queria que você abrisse a Bíblia lá em Êxodo capítulo 33, verso 16. Nós vamos partir desse texto. Êxodo 33, 16. Nós vamos falar um pouquinho sobre deixar o engano nas nossas vidas. Moisés está batendo um papo com Deus. Desde o capítulo 32, né? Moisés ele sobe ao monte para receber as leis, no capítulo 32. Quando Moisés desce, ele tem um problema porque o povo havia se corrompido, feito para si um bezerro de ouro, uma estátua de adoração. E no capítulo 33, Deus vai ajustando as questões com Moisés. Deus não quer mais andar com o povo. Deus, de fato, ele se percebe saturado das mazelas do povo, e ele oferece um anjo para ir com Moisés, nesse capítulo 33, e Moisés fala: Senhor, eu não quero um anjo. Eu não quero um anjo. Mas lá no versículo 16 de Êxodo 33 diz assim: Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor? Se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Quero ler esse finalzinho com você de novo, ok? Que mais poderá distinguir, ou seja, diferenciar a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Te louvamos, Senhor, é a tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar, que essa seja uma manhã onde nós possamos ser ministrados no mais íntimo, no mais profundo. Tudo aquilo que é humano, Senhor, tudo aquilo que é carne, nós declaramos, seja subjugado agora debaixo do crivo da tua voz e da tua palavra. Que a tua palavra seja liberada neste lugar, Senhor, e ela possa de fato nos colocar no centro da tua vontade. Por isso nós declaramos, Pai, haja ordem neste culto, toda desordem no mundo espiritual, físico, emocional, tudo aquilo que nos ocupa a mente agora, Senhor, possa ser levado cativo aos teus pés diante do seu trono, e seja estabelecido, Senhor, a tua libertação e o teu querer nesta casa. Assim nós colocamos tudo diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, eu quero falar um pouquinho sobre esse engano então. O maior engano que pode haver nas nossas vidas é quando nós entendemos que estamos andando de acordo com a vontade do Pai, quando na verdade não é a vontade do Pai. Nós somos filhos do Pai. Nós não estamos aqui falando de salvação ou não salvação.
A ideia com vocês hoje é nós conversarmos um pouquinho, falarmos um pouquinho sobre isso, porque às vezes nós misturamos as coisas, né? Às vezes olhamos para a salvação e entendemos que tudo que nós vivemos e fazemos está atrelado somente à salvação da nossa vida, da nossa alma, e nem tudo está atrelado somente à salvação de cada um de nós. Existem coisas das quais Deus ele atrelou na caminhada que Ele terá contigo e você com Ele durante a tua jornada na terra. Não tem a ver com a sua salvação, você já foi salvo se você está em Cristo Jesus. Tem a ver com aquilo que Ele tem como proposta, como propósito, como vocação para a sua vida. Existe no coração de Deus uma vontade que é soberana e que é absoluta. Quantos sabem disso? Uma vontade que está acima da sua vontade e acima da minha vontade. O que acontece conosco então? É quando nós não percebemos que nós fomos levantados por Deus diante daquilo que Moisés teve consciência. Moisés ele diz o seguinte: o que mais poderá distinguir a mim e a seu povo, Senhor, dentre os demais povos da terra? Significa que Moisés tem a consciência desde o Antigo Testamento, antes mesmo do Espírito Santo vir habitar no homem. Moisés ele tem a consciência de que aqueles que andam com Deus são diferentes dos demais, porque existe algo na vida daquele e daquela que caminha com Cristo. Às vezes nós nos relacionamos com pessoas e não conseguimos entender e compreender algumas coisas na vida de alguns que nós achamos até que eles são meio pirados, eles são meio doidos, eles são meio fora da caixa. Mas é que existem pessoas que eles navegam e se relacionam com Deus num nível de intimidade que eu e você não andamos muitas vezes. Aqui não é uma questão teológica correta ou errada, mas é uma questão de vivência com a presença de Deus. E aquilo que Deus vai dando para cada um de nós, amados, durante a nossa jornada, faz toda a diferença no processo e no resultado de tudo que nós somos e temos. Dá um exemplo, pastor. Você vê famílias muito bem ajustadas dentro da igreja, porque elas têm como base, como princípio, a edificação da sua vida e dos seus relacionamentos interpessoais em casa, sendo a base a palavra de Deus. Da mesma forma, você vê outras famílias dentro da casa de Deus completamente disfuncionais, como se Deus na verdade nem existisse, ou se existe, existe só dentro da igreja, ou existe na célula, ou existe nos eventos que a igreja promove muitas vezes. Por quê? É a maneira como nós nos relacionamos, é a maneira como nós entendemos quem Deus é de fato e de verdade na sua essência. E Moisés ele tem essa consciência, e ele está dizendo: Senhor, não, eu não vou dessa forma. O que mais pode me diferenciar se não for a tua presença? Sabe, olha, sem a presença de Deus, todas as palavras e todas as atitudes que nós temos, elas são simplesmente palavras e atitudes, queridos. Você pode fazer boas coisas, você pode ter bons princípios, você pode ter bons relacionamentos. Às vezes nós pegamos textos da Bíblia e nós trazemos para um contexto completamente fora daquilo que é uma revelação pura e teológica do texto. Exemplo, quando nós atribuímos à criança a pureza. A criança não é pura, queridos. Não existe nenhuma criança pura. Tanto eu quanto você precisamos de um Salvador, assim também a criança. O que a Bíblia está nos ensinando a respeito de quando Jesus então ele diz: olha, deixe vir a mim os pequeninos, as crianças, pois delas é o reino dos céus. Só que daí ele não atribui à criança em si o propósito pelo qual a graça e o favor está sendo liberado. Ele atribui à criança o fato de deixá-la vir a ele. Deixe vir a mim as crianças, pois de tais é o reino. Por que ele diz deixe vir a mim nas crianças? Porque as crianças têm uma posição muito diferente dos adultos. As crianças lidam com Deus num relacionamento na mesma perspectiva que você muitas vezes percebe no relacionamento interpessoais delas. As crianças se degladiam por causa de um brinquedinho, querido. Você fala: nossa, esses dois, eles vão viver 300 anos, nunca mais vão olhar na cara um do outro. Mas você vira as costas, você olhou para a criança de novo, a criança já está brincando com outro brinquedo, já está se abraçando, já está tudo certo. E os pais ficam 10, 15, 20 anos sem olhar na cara um do outro, porque aquela briga da infância dos filhos
gerou um problema entre os pais, que um dos pais ou das mães, uma das mães, achou que quem chegou primeiro foi imparcial, deveria ter tomado partido, tirado o filho, não poderia. Você percebe? Mas as crianças não. Agora a criança não tem pureza, queridos, como nós às vezes determinamos que elas têm. Porque a Bíblia diz que nós nascemos já, desde o nosso parto, nós nascemos no pecado. Porque é o pecado original da raça humana, todos caíram e todos foram destituídos da glória de Deus. Sabe o que significa todos em hebraico, quando Deus nos ministra a respeito do pecado original? Tradução de todos no hebraico é todos. É todos, querido. Às vezes nós ficamos buscando uma série de coisas e Deus está dizendo todos foram destituídos. E no Novo Testamento é grego, é todos também, o original. Nós precisamos entender que quando nós temos a revelação da presença de Deus, do que Deus é, a maneira como nós nos relacionamos com essa presença, a maneira como nós conduzimos a presença, a maneira como nós nos dobramos à presença, fará toda a diferença em todo o processo de vida que nós temos, independente da sua idade. Crianças são usadas por Deus para ministrar adultos, queridos, porque eles começam a se relacionar com a presença de Deus. Deus se manifesta à criança, ao jovem, adolescente, se manifesta ao adulto, ao velho. Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando Deus está se manifestando ao povo de Israel, Deus então encontra um problema com o povo. E Deus se satura do povo. E quando você olha para o início do capítulo 33, que nós lemos lá, o verso 16 já, quando você olha para o início do capítulo 33, você vai ver Deus dialogando com Moisés, dizendo para Moisés: Moisés, não dá mais. Não dá, sabe por que não dá? Só que aí, se você vai vendo nas entrelinhas, você vai ver o porquê que Deus atribui o fato de não dar mais. Deus está dizendo, o problema é que o povo, o teu povo, aí Deus já fica bravo com Moisés também. O povo já não é nem de Deus mais. Ele diz: Moisés, o teu povo. Sabe o que acontece com o teu povo? O teu povo é uma pessoa na minha frente, mas nas minhas costas é outra. Todas as vezes que eu desço para me relacionar e para falar com você, e que você de fato ministra tudo que eu estou ordenando, os meus princípios, os mandamentos, o povo parece, está tudo chique. Tem ornamentos, estão limpos, estão bonitos, estão direcionados, eles se posturam, mas é só eu dar as costas, o povo se corrompe de novo. Deus está nos ensinando um princípio, amados, a maneira como nós lidamos com a presença dEle fora das multidões, fora do coletivo, a maneira como nós lidamos com a presença de Deus fora do tabernáculo, fora da igreja, a maneira como nós lidamos com a presença de Deus quando nós não estamos na célula, quando nós não estamos no culto, se é que dá para ficar fora de um culto, né? Porque todo nascido de novo não fica fora de um culto nunca mais, porque a vida se torna um culto. Quantos creem nisso? Nós vivemos um culto constante, amados, porque é relacionamento com Deus. Mas para você entender, Moisés, ele teve que fazer para si uma tenda fora do arraial, para falar com Deus. A Bíblia diz que enquanto o povo fazia barulho, bagunça, festejava e fazia tudo que queria, a Bíblia diz que quando Moisés ia falar com Deus, ele pegava a sua tenda e montava a tenda fora do arraial. E às vezes eu fico perguntando, amados, porque o povo de Israel representa a igreja, Moisés está representando o sacerdócio, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas o sacerdote, ele precisa se retirar da presença do povo e escolher um lugar à parte para que ele possa se relacionar com Deus. Porque se for se relacionar com Deus no meio do público, não é possível desenvolver relacionamento profundo. Moisés montava uma tenda fora do arraial para falar com Deus. Por quê, pastor? Porque o povo não queria falar com Deus. Nós precisamos sair do engano. Qual que é o engano? Nós não somos um sumo sacerdote, amados. O sumo sacerdote é Jesus Cristo. Nós não somos o autor da voz de Deus na terra, para que você não fale mais com Ele de maneira direta. Nós somos só um canal e uma condução, como você também é na vida de outros que convivem com você. Mas o nosso engano é que às vezes nós buscamos a vontade de Deus, buscamos a presença de Deus só quando nós temos alguém à frente trazendo uma direção de como, de quando,
dos porquês. Então é mais ou menos assim, ó, vamos lá. Qual foi a última vez que você jejuou por uma causa? Alô? Qual foi a última vez que você fez na sua própria vida, na sua intimidade com Deus, você tirou um tempo de devocional de uma semana, orando constantemente? Não para que você fosse beneficiado, mas para que você pudesse se relacionar com Ele. Onde o Senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar aqui. Por que quando nós convocamos, vocês vêm? Quando nós dizemos aqui em cima, irmãos, essa semana vai ser uma semana de jejum e oração, ok? Então célula tal jejua na segunda, outra na terça, outra na quarta, até sexta-feira. E na sexta-feira todo mundo se reúne aqui para a gente orar juntos, ok? Então você vai acompanhando a trajetória daquela semana. Todas as células estão debaixo da ordem que foi estabelecida e dada. Aí chega na sexta-feira, está todo mundo aqui para orar juntos e clamarmos por um propósito. Aí você pergunta naquela semana, olha, eu queria abrir para testemunhos. Alguém tem um testemunho de alguma situação nessa semana onde Deus interviu? Aí nós estamos cheios de testemunhos naquela semana. Sabe por que nós estamos cheios de testemunhos? Porque naquela semana foi direcionado que você deveria orar em casa. Então, por conta de uma obediência a uma ordem ministerial, você orou em casa. Aí você orou, sabe o que acontece quando a gente ora? O que acontece? Deus responde. Sim ou não, mas Ele responde. Nem sempre teremos o sim, mas teremos a resposta. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o que Deus está nos ensinando através do que Moisés está dizendo, Senhor, o que vai nos diferenciar dos povos da terra é a maneira como nós conduzimos a presença de Deus na nossa vida, como nós nos relacionamos com ela, a maneira como ela faz em nós e faz através de nós, em momentos dos quais, humanamente dizendo, nada pode ser feito. Ontem à noite eu assisti um filme, O Carpinteiro. Quantos assistiram? Filmaço, hein? Indico. No Amazon. Eu não achei na Netflix, está lá no Amazon. Assiste lá, O Carpinteiro. Uma história simples, queridos, mas bíblica, de uma postura de quem crê. Nós precisamos entender, irmãos, nós somos os irmãos mais novos de um carpinteiro. E ele tem uma maneira de se relacionar conosco. Quem deseja se relacionar com a presença de Deus precisa aprender a montar uma tenda fora do arraial. É momento de você, de fato, entender que o seu clamor e as suas orações não precisam a todo momento, a todo instante, ser conduzidos por um ministério de música, por um pastor, por um líder. Está nas suas mãos. E Moisés está entendendo isso. E ele está dizendo, Senhor, o que vai nos diferenciar. Sabe um princípio que eu percebo nas escrituras? Adão peca, lá no pecado original, quando Adão cai junto com Eva. E a Bíblia diz que mesmo Adão tendo caído, queridos, Deus ainda desceu no jardim para falar com ele. Adão não perdeu a presença de Deus por conta de ter caído e pecado, porque a presença de Deus ainda se revelou a ele depois da queda, porque Deus desceu e falou, Adão, cadê você? Eu estou aqui, Adão, cadê você? Ah, Senhor, eu me escondi. Bom, você conhece a história. O que Adão perdeu então, amados, se ele não perdeu a presença? Ele perdeu o lugar na presença de Deus. Existe um lugar, queridos. Porque quando Deus desce, a presença de Deus ainda está lá. Porque era assim que Deus se relacionava com Adão. Era de maneira externa, não interna, como o Espírito Santo nos habita. Deus descia e falava com Adão. As mesmas coisas aconteceram. Deus desceu e falou com Adão da mesma forma. Só que Deus pergunta, Adão, onde tu estás? Adão perdeu o lugar. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas perdemos o lugar que nos é devido de estar. É quando Deus desce no meio da congregação e Deus não encontra muitos de nós, embora nós estamos aqui. E para alguns de nós, Deus tem que dizer constantemente, filho, onde você esteve? Por que você está andando nesses caminhos? Com quem você anda conversando? Filha, onde você está? Às vezes nos perdemos dentro da casa, queridos.
Se você for para o Novo Testamento, você vai ver que existia uma questão muito peculiar e particular na questão das dracmas perdida. Uma das dracmas foi perdida por uma mulher. Sabe onde foi perdido? Dentro da própria casa. Jesus então está caminhando. E Jesus agora, ele está ressurreto, ele está caminhando por uma estrada chamada a estrada de Emaús. E os discípulos perderam um lugar. Porque os discípulos estavam caminhando com ele, mas não discerniram mais que era ele. Não perderam a presença dele, porque ele estava caminhando junto. Alô? E ele estava caminhando junto. Mas perderam um lugar. Qual lugar que aqueles discípulos na estrada de Emaús perderam, amados? O lugar da revelação. Não tinham mais a consciência e a revelação de que era Jesus que estava com eles. Estamos na casa do Pai. Às vezes perdemos dentro da casa do Pai o lugar da revelação da presença dEle. Porque a presença dEle para nós, ela é trocada por favores. Favores, queridos. Porque nós achamos que Deus está a nosso serviço. Porque nós achamos que Deus, Ele tem a obrigação de nos responder quando nós estamos aflitos. Porque nós entendemos, amados, que Deus, Ele nos merece. Porque fazemos uma coisa ou outra, achamos que fizemos tudo pela humanidade. Às vezes porque deixamos por esforço próprio, ou porque uma libertação nos alcançou e um vício, ou alguma coisa que nos escravizava já não faz mais parte da nossa vida. Às vezes nós achamos que nós podemos colocar Deus na parede. Então nós nos relacionamos com Deus por conta das trocas e das barganhas. E eu quero dizer para você, saia do engano hoje. Não importa o que você faça na casa de Deus. Todos os talentos, os dons, toda vocação, ministério, chamado, tudo que você tem, tudo é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Não importa o que façamos, amados, quer por palavras, quer por obras, nós façamos para glorificá-lo. Porque ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Sabe, Deus reparte muitas coisas. Deus, na verdade, não é uma pessoa mesquinha. Ele não é, na verdade, avarento. Deus não é, queridos. Deus dá e dá de graça. Mas existe algo que Deus não reparte com ninguém. Quantos sabem o que é? A sua glória. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Não tem a ver se eu prego bem, não tem a ver se eu estou aqui todo sábado, se eu estou aqui todo domingo, se eu estou toda terça na célula, toda quarta na célula, se eu estou todos os ensaios. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Porque essas coisas, debaixo de uma compreensão do relacionamento com a presença de Deus, tudo muda. Eu tenho me perguntado, amados, onde alguns de nós temos nos perdido no processo. E eu vou dizer para você, alguns de nós nos perdemos no processo. E é evidente quando uma pessoa se perde no processo. Eu lido com ganhos e perdas na igreja há 28 anos. Então deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que Saul, ele sai para procurar as ovelhas do seu pai. Elas haviam se perdido. O profeta se apresenta a Saul e diz: Saul, volta para casa. Teu pai já achou o que precisava, agora ele está preocupado com você. A Bíblia diz que Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Os dois eram responsáveis, amados. Saul era um garoto responsável, Davi também era um garoto responsável, porque os dois estavam debaixo de obediência. Um cuidava das ovelhas e o outro foi procurar as ovelhas também com os cuidados que o pai precisava. Mas houve um momento na vida desses dois jovens que eles não souberam entender aquilo que Deus estava fazendo de fato, de verdade. Porque quando foi ministrado para Davi que ele recebia a unção, que ele receberia a unção, ele não soube nem como lidar com ela direito, porque ele não pôde
tomar posse daquilo que havia recebido, então ele teve que esperar. Ele falou: mas como assim? Eu sou rei, mas Saul está reinando? Como que é isso? Então E Saul, queridos, quando a unção veio sobre ele, olha, preste atenção. Saul, ele tinha o Espírito de Deus, amados. A Bíblia diz que Deus o encheu do seu Espírito, ele chegou a profetizar com os profetas. Havia uma aprovação de Deus na vida de Saul, mas houve um momento que ele perdeu a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Deus fala com Samuel, vá na casa de Jessé, a Bíblia diz que Deus retira de Saul o seu espírito. Quando o espírito é retirado da vida de Saul, ficou nítido que ele não tinha mais a unção. É comum nós percebermos pessoas que se perdem dentro da casa de Deus, porque quando Saul perdeu o espírito, ele perdeu a unção. E toda pessoa que perde a unção, ela passa a fazer e se torna peso e fardo, porque não tem mais unção. Mas Davi ganha a unção. E com a unção é nítido ver os afazeres de Davi em relação ao seu relacionamento com a presença de Deus. Vocês estão entendendo a diferença? Estou sendo claro? Nós precisamos entender, amados, não é difícil você discernir pessoas que perderam a unção dentro da casa de Deus, porque eles ficam só com a triste tarefa dos afazeres. Pior coisa que tem na vida de um ser humano é quando ele está dentro da casa de Deus e ele busca recompensa humana. Nossa recompensa não está nessa terra. Muito embora você vai desfrutar de tudo, porque o reino de Deus está entre nós e Ele está em nós. Você tem uma vida, eu tenho uma vida que podemos desfrutar de tudo, porque uma vez nascido de novo, o céu já é uma existência para nós na terra. Mas deixa eu dizer para você, foco de quem lida com a presença de Deus é diferente de quem perdeu a unção. Porque quem perdeu a unção não sabe mais lidar com a presença de Deus. Lida só com a presença da igreja e com a presença dos outros. Nós somos bombardeados todos os dias, amados, por circunstâncias e questões na igreja, em casa, nos relacionamentos, no trabalho, na vida conjugal, materna, paterna. Nós somos afligidos todos os dias. Mas é diferente, queridos, quando nós temos o Espírito, porque o Espírito em nós é a esperança da glória. E tudo aquilo que nós estamos enfrentando e vivendo em base naquilo que Deus está confiando em nós e através de nós, é o que Moisés entendeu e nós precisamos entender como igreja. Senhor, se a tua presença não for conosco, o que vai nos diferenciar dos demais povos? Quando as pessoas olham para você, o que elas percebem em você? Eu percebo, queridos, quando as conversas elas são nocivas e quando elas são bíblicas. Eu percebo quando as conversas estão carregadas de emoções e quando as conversas estão carregadas de instruções. É diferente. Você também percebe. O que nos diferencia dos demais povos da terra, senão a presença de Deus que está conosco, que nos faz ser diferente, olhar para as coisas diferentes e olhar para que tudo que nós estamos fazendo em prol daquilo que nós recebemos é o mínimo, insignificante. É insignificante o que fazemos, amados, diante de uma salvação que você jamais poderia ter, porque não existe preço no mundo que possa comprá-la. Não fosse o Filho de Deus encarnado, crucificado no madeiro, é insignificante. Sabe o que nos equilibra? É que nós não fazemos pelas obras, porque todo aquele que faz pela obra não entendeu a presença de Deus. Todas as vezes que nós fazemos pela obra, nós não entendemos a presença de Deus. Quem anda com a presença, anda como Moisés andou. Parece contraditório. Eu vou ler um pouquinho antes, eu li o 16 com vocês, eu vou ler o 14 e o 15, Êxodo 33 ainda, se você é dado as anotações, está aí, ó. Diz assim o verso 14: respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Eu mesmo os acompanharei e lhes darei descanso. Verso 14. Verso 15, Moisés fala depois de Deus ter falado com ele.
Verso 15, Moisés diz assim: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Deus disse no 14: eu mesmo irei com vocês. E no 15, Moisés está falando: não, Senhor, dessa forma não. Se o Senhor não for comigo, não for conosco, não nos envie. Quando você vai para o original, nós temos aqui alguns teólogos de plantão e nas mídias também. Lá no original, verso 14, fala da presença de Deus como benefício e benevolências, favores de Deus. No verso 14, quando Deus fala com Moisés, está dizendo: Moisés, eu vou enviar com você um anjo, eu vou enviar com você provisão, eu vou enviar com você prosperidade, eu vou enviar com vocês recursos, eu vou enviar os cuidados com vocês, tudo que você precisa para herdar a terra, eu estou enviando com vocês. A presença que Deus responde no verso 14, ele fala da questão da provisão e do sustentar dele na etapa. Mas quando Moisés fala no verso 15, ele está dizendo: não, Senhor, o Senhor não está entendendo. O Senhor acha que eu estou vivendo na igreja por causa de um evangelho de prosperidade? O Senhor acha que eu estou atrás de carro? De casa? É isso que o Senhor acha? De que minha empresa seja a última do momento? Eu não acredito, Deus, que o Senhor está pensando isso de mim, Moisés está dizendo. O Senhor acha que eu estou preocupado de ser o maior líder das igrejas de Presidente Prudente? Do estado de São Paulo? Do Brasil e das nações? O Senhor acha que eu estou assim querendo ser o último cara da mídia dos nossos dias? É isso que o Senhor está achando de mim? Não, o Senhor não está entendendo. Não estou preocupado com isso, Senhor. O Senhor pode fazer de mim um excelente líder. Aliás, Moisés, amados, muitas pessoas queriam estar na condição de Moisés enquanto liderança, porque Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento. Ele conduziu uma nação, um povo. Milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas ele conduziu, não contava crianças e velhos. E nem as grávidas. 3 milhões. Nós estamos falando aí de 8 milhões, contando todos os demais. Nós estamos falando de 8 milhões, 9 milhões de pessoas sendo conduzidas por Moisés. Aí eu pergunto para Deus: você acha mesmo, Deus, que eu estou querendo fazer o nome da comunidade Amor e Graça estar sobre todos os nomes da face da terra? É isso que o Senhor está pensando de mim? Não é, queridos. Moisés está dizendo o seguinte: Senhor, se o Senhor não for comigo, para mim conversar com o Senhor, me relacionar com o Senhor face a face, não me faça ir. Não adianta o Senhor enviar tudo isso aí que o Senhor está querendo me enviar. Posição, status, autoridade, favor, dinheiro. Não adianta, Senhor. Eu quero me relacionar. Você está entendendo, querido? Quero me relacionar. Nós perdemos o relacionamento com Deus dentro da própria casa. Me dá um exemplo, pastor, bíblico, no Novo Testamento, te dou. Lucas capítulo 15 fala de 2 filhos. O filho mais novo que se tornou pródigo e o filho mais velho. O filho mais velho sempre teve tudo na casa do pai, não se relacionava com ele. Não tinha intimidade com o pai. A presença é tudo, queridos. A presença é tudo. Eu sempre digo para Deus, às vezes a gente tem problemas com saúde, tem problemas com todas as ordens aí de circunstâncias externas, setas, dardos. Nós temos às vezes, sei lá, frustrações. Quanta coisa a gente já viveu na vida. Mas uma coisa eu sempre peço para o Senhor: Senhor, não me perca, não me faça perder a Tua presença. Não me permita perder a Tua presença. Em 28 anos de caminhada com Cristo, queridos, eu só estou em pé por causa da presença de Deus. Pessoas vão e vêm na nossa vida, sabia disso? E pessoas são tiradas das nossas vidas, sem que nós esperemos e sem que nós queiramos. Mas a presença é o que nos importa.
Eu não sei quantos anos nós vamos viver, quantos anos eu ainda tenho de ministério, de chamado, quantos anos eu tenho para pregar. Eu quero pregar para você até os 120, 130 anos. Se você aguentar me ouvir até lá. Não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas independente do tempo que me resta, queridos, é a presença. Está entendendo? Quero finalizar com vocês. 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim: quanto a você, Paulo está falando com Timóteo. Timóteo era o seu filho na fé, um menino que cresceu, está assumindo uma igreja importante. Timóteo se tornou uma pessoa importante dentro da eclésia daqueles dias. E aí Paulo está dizendo para ele, verso 14, 2 Timóteo 3: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, alguns textos dizem as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Eu amo muito essa colocação de Paulo a Timóteo. Você porém, permaneça. Sabe o que é deixar o engano, amados? Se nós estamos ministrando sobre deixar o engano, você precisa permanecer. O maior engano que existe na sua vida é não criar raízes em Deus. Permaneça. Porque você conhece as Sagradas Escrituras. E se eu pegar aqui no seu contexto espiritual, no meu contexto espiritual, ele está dizendo, olha, você recebeu toda a admoestação necessária da palavra de Deus desde que você era criança. Quando você nasceu de novo, desde que você nasceu de novo, você vem recebendo tudo que é de Deus, que provém de Deus, para que você possa se manter firme e resistir o dia mal. Porque lá em Efésios capítulo 6, diz assim, olha, tendo feito tudo isso, permaneçam firmes. Mas esse tudo isso é uma lista. Permaneça firme. Nós precisamos permanecer. Deus é insubstituível, amados. Insubstituível. Insubstituível. Você pode trocar de igreja, você pode trocar de marido, você pode trocar de esposa, você pode trocar de carro, de casa, de emprego. Mas o dia que você trocar de Deus, você está morto. Porque Deus, o nosso Deus, é insubstituível. O dia que você buscar um Deus com D minúsculo, ele existe, pastor? Está mais vivo no nosso meio do que a gente pensa. Para alguns ele se chama dinheiro. Para outros ele se chama fama. Para outros, status. Outros, poder. Você sabia que existem pessoas que não lutam pelo dinheiro, mas lutam pelo poder? Eles não lutam pela fama, mas eles lutam pelo poder. Pelo simples poder. Ah, pastor, isso aí é só para os grandes, né? Isso é para os políticos, é para os generais, para os coronéis. Não. Isso acontece dentro da sua casa. Quando você luta pelo poder de ter a última palavra. Porque se ela não for sua, você não se conforma. Quando você luta pelo poder nos relacionamentos interpessoais que você tem, de ter razão em tudo. Porque você se acha, porque eu me acho. Poder. O poder de estabelecer a sua vontade sobre os outros. As suas crenças, sincretismos, filosofias. Poder. Paulo está dizendo, filho, você foi instruído. A igreja precisa, amados, aprender a viver naquilo que Deus tem, para que nós possamos perseverar até o fim. Então o que Deus tem, pastor? Olha, não importa o que você faz, não importa onde você está, não importa os dons que você tem. As coisas que você faz deveriam sempre culminar nele. Os lugares que você está, ou o lugar que você está, deveria sempre culminar nele. E os dons que você tem devem culminar sempre nele. E eu finalizo com vocês, Êxodo capítulo 33, verso 4. Agora eu voltei lá no início do Êxodo 33. Ministério de Música, por favor. Êxodo 33, 4. Só existe uma maneira, amados, de nós lidarmos bem com a presença de Deus. Não existe outra maneira de nós entendermos a presença de Deus.
diz assim, olha, lá no capítulo 32, o povo peca, faz um bezerro, Deus vem admoestando, cansa do povo, fala, Moisés, esse povo não é mais meu, esse povo é seu, estou cansado, vou exterminar. Moisés, não, Deus, não faz isso, tem misericórdia, vamos ajudar, vamos, Senhor, esse é o teu povo, tal. Moisés entra num acordo com Deus, Deus fala, Moisés, cara, eu vou te enviar os recursos, tal, não, os recursos eu quero a sua presença. Bom, enfim, conversamos sobre isso, mas o que acontece? Quando Moisés está na discussão com Deus, Deus então diz assim para Moisés, olha, eu cansei do povo, não tem jeito. No verso 4 diz assim, quando o povo ouviu essas palavras terríveis, que palavras terríveis, queridos, que o povo ouviu? Achei que vocês tinham sido batizados no Espírito Santo. Teve uns aí que quase oraram em línguas, fez uns arrepios assim, e eu falei, as irmãs do coque chegaram. Êxodo, versículo 4 do capítulo 33, diz assim, olha, quando o povo viu essas palavras terríveis, que palavras terríveis? De que Deus iria abandoná-los, e de que Deus, se não os abandonasse, enviaria com eles somente recurso, mas não iria com eles. Para o povo foi uma triste notícia, porque o povo ficou desesperado, porque o povo sabia do poder de Deus, porque o povo estava conectado no poder de Deus, não no relacionamento com Deus. O povo tinha medo dos inimigos, por isso eles queriam Deus. Mas quando eles ouvem essas terríveis palavras, a Bíblia diz que o povo começou a chorar e ninguém mais usou enfeite algum. Existem momentos na sua vida que, para lidar com a presença de Deus que está movendo o seu coração, o seu espírito, você precisa colocar panos, sacos e cinzas sobre os seus ombros. Em outras palavras, você precisa colocar a boca no pó. Quando nós nos perdemos, amados, da presença de Deus e nos conectamos somente com as experiências que Deus nos dá, nós precisamos retornar, colocar a nossa boca no pó, chorar e nos arrepender. Nós precisamos. E dizer, Senhor, nos perdoa, me perdoa, Senhor. Essa foi a diferença entre Davi e Saul. Saul era rei, Acabe era rei, foram reis omissos, que todas as vezes que eles tinham que justificar alguma coisa que Deus reprovava, eles colocavam a culpa no povo. Saul falou, o teu povo, Acabe falou, o teu povo. Sabe o que Davi falou? Senhor, eu pequei contra ti. Quem pecou? Davi, eu quero ouvir de novo, porque eu não estou acostumado a ouvir isso da boca dos reis. Davi, você pode falar mais alto um pouquinho? Deus falou para ele, ele falou, eu pequei, Senhor, contra ti. Quem, Davi? Eu, Senhor, eu pequei contra ti. Davi, eu achei que eu ia passar a eternidade sem ouvir isso da boca de um rei, porque os reis sempre acham que quem peca é o povo. Eu pequei contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei. Por conta disso eu perdi Urias, um amigo, um guerreiro, um homem fiel. Engravidei a sua mulher, cometi um adultério. Pequei contra ti, Senhor. Nós precisamos entender que nós pecamos contra Deus por desvalorizar a sua presença em trocá-la pelas experiências que temos. Trocamos a presença de Deus pelo ministério. Você faz tanta obra de Deus que quando você se percebe, está perdido no meio da obra. Nós nos perdemos em meio à obra, queridos. Perdemos Deus de foco. Perdemos Deus de foco na obra. É impressionante como eu tenho percebido isso ao longo dos anos. Quantas pessoas preciosas perderam a Deus em meio aos dons. Dons maravilhosos que deveriam contribuir com o reino e com a igreja, com os necessitados. Mas as pessoas se perdem na obra, porque eles passam a perceber em meio ao processo que, embora se dizem livres, são escravos. Escravo das aprovações, do reconhecimento, da intimidade com o outro e não com Deus, das enfermidades emocionais dos relacionamentos, do ministério.
Pessoas defendem o nome da igreja e não defendem a Deus. Porque você pode falar mal de Deus, elas não ligam. Mas se você falar mal da denominação que ela está, ela te dá um tiro. Apesar que Deus não precisa da nossa defesa, amém, queridos? Ele sabe se defender. Quantos sabem disso? Mas eu estou querendo trazer uma consciência para você. Não defenda a comunidade, queridos. Defenda o Evangelho. O Evangelho deve ser defendido nas nossas vidas. Não é a igreja A, B, C ou D. É o Evangelho. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é tudo em todos. É Ele. Por isso que eu não me importo, amados, com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, que está desconectado muitas vezes da comunidade. Ah, pastor, eu fui fazer tal coisa, eu fui abençoar. Vai, irmão, vai com Deus. Vai, filho. Ah, pastor, eu fui pregar, filho. Pegou o nome de Jesus? Prega com Deus. Ah, pastor, eu vou em tal lugar. Vai não, beija meu anel aqui. Beija meu anel, senão você não vai. Não, queridos. Presença de Deus. Presença de Deus. Você não precisa beijar um anel humano. Aliás, eu usava um anel de formatura, queridos, que eu ganhei, gosto muito do anel. Parei de usar por causa disso. De tanto que isso foi deturpado no nosso meio. Começaram a me chamar de apóstolo. Não tem nada contra os apóstolos, queridos. Tá tudo certo. Mas se o que eu estou usando aqui é um tropeço para você, eu não uso. Estou quase vendendo, é de ouro. Fazer um dinheiro para ir passear. Vida simples, amados. Aqui, ó. Tênis, calça jeans, mão no bolso, vazio, sem dinheiro. Tá tudo certo, queridos. Evangelho é vida simples. Quantos creem nisso? Presença de Deus sendo exalada pelos teus poros, para que todos possam saber o que faz a diferença entre você e os demais povos da terra. É o Espírito Santo que te habita. Coloque-se em pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Aleluia. Comece a orar, querido. Eu quero que você ore. Comece a orar. Você não precisa dos sacerdotes dos sacerdotes. Você só precisa de Jesus, o Supremo. Comece a orar, abra suas mãos, feche os teus olhos, da maneira que você quiser. Mas comece a dizer: Senhor, me perdoa porque eu troquei a Tua presença pelos afazeres. Porque eu troquei a Tua presença pelos elogios. Troquei a Sua presença pelos ministérios. Troquei a Sua presença, Deus, por aquilo que eu achei que era palpável. Troquei a Sua presença pelo pecado, pelos prazeres da carne, pelos manjares desse mundo. Me perdoa, Senhor. Perdoa-nos nesta manhã, Senhor, porque nós trocamos a Tua presença e negociamos ela. Nos perdoa porque às vezes nós nos contentamos com as provisões que o Senhor nos dá e deixamos de nos relacionar contigo. Essa seja uma noite, essa seja uma manhã, melhor dizendo, de milagres nesse lugar. Uma manhã de milagres, ó Deus, onde nós possamos de fato experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar os Teus filhos. E eu quero declarar sobre os Teus filhos nesta manhã, Senhor: seja arrancado todo engano, espírito de engano. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Toda falta de intimidade com Deus, nós cancelamos nesta manhã em nome de Jesus. Quero profetizar sobre você, da cabeça à planta dos seus pés, um realinhamento. Que Deus possa revigorar as suas forças espirituais, emocionais e físicas. Na autoridade do nome de Jesus, que haja um avivamento no teu espírito. Assim eu te abençoo com todas as sortes de bênçãos vindos da parte do Espírito Santo, a quem nós declaramos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor